Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos, tanto no YouTube quanto no Facebook, você pode nos acompanhar. Hoje nós vamos continuar no livro segundo, no capítulo 1 sobre os Espíritos, e vamos falar de forma e ubiquidade dos Espíritos. As questões serão 88, 88A, 89, 89A e 90. Sejam muito bem-vindos. Vamos estudar Espiritismo? Então vamos lá. Questão 88. Os espíritos têm uma forma determinada, limitada e constante? Os espíritos têm uma forma como nós aqui? Cabeça, tronco e membros? É sempre do mesmo jeito? São sempre do mesmo jeito? Tem um limite? Aqui tem um limite, minha mão está aqui, tem um limite. Eu tenho um limite, né? Os espíritos também têm isso? Resposta: aos vossos olhos, não. Aos nossos, sim. Eles são, se assim quiserdes, uma chama, um clarão ou uma faísca etérea. Tá. Primeira coisa importante, aos vossos olhos, não. Pela nossa evolução, ainda nós não conseguimos entender a natureza do espírito. Por uma questão muito simples, faltam-nos sentidos. Ainda nós não evoluímos o suficiente para entender certas coisas. É como uma criança que pergunta como que nascem os bebês, e a gente explica, olha, o papai colocou uma sementinha na barriga da mamãe, e essa sementinha virou você, e o médico tirou você, lá no hospital, tirou você da barriga da mamãe. Para a criança, de uma idade bastante pequenininha, ela vai entender isso e está tudo certo. É mentira? Não. É verdade? Também não. Não é exatamente assim que acontece. Mas metaforicamente, é uma verdade, certo? É mais ou menos isso que acontece, né? Agora, quando essa criança cresce um pouco mais, ela vai entender como que as coisas se processam. Quando chega na fase adulta, essas situações são corriqueiras, são comuns. Quando a mulher passa pela situação da maternidade, ela vai entender aquilo que acontece, que ela sempre ouviu falar, ouvia relatos de outras mulheres, mas agora ela tem o conhecimento porque está passando por isso, então ela já pode falar com mais propriedade. O homem já não vai ter essa situação. Por mais que tenha assistido o parto, que tenha acompanhado a gravidez, etc, etc, não sabe o que aconteceu. Por que eu estou usando esse exemplo? Porque faltam elementos de sensibilidade, eu não vivenciei aquela situação para ter um conhecimento de causa. Às vezes as pessoas falam assim, olha, ser avô, ser avó é uma coisa maravilhosa. A gente fala, eu posso imaginar. Até o momento em que você tem um neto ou uma neta. Aí você fala, tá, agora estou entendendo o que significa esse amor incondicional que se tem por aquela criaturinha, mais do que a gente tinha até pelos próprios filhos da gente. Aí a gente consegue compreender, porque vivenciou aquela situação. O que eu quero dizer com isso? Que para a gente entender como que é o espírito, eu preciso vivenciar experiências que nós ainda na Terra não tivemos a oportunidade de vivenciar. Então nós precisamos evoluir mais, precisamos passar para o mundo de regeneração, precisamos passar para um mundo feliz, para aí então começarmos a desenvolver, estarmos com sensações mais desenvolvidas que eu consiga perceber as coisas. Então, um espírito mais evoluído fala: não, tem forma sim, eu consigo ver uma forma nele aqui sem problema nenhum. Vocês vão ver um clarão, vão ver uma centelha, uma faísca lá, e é o máximo que vocês vão conseguir ver. Só para entender, porque senão parece que nós não temos não temos ainda autorização para saber como é o espírito. Não, nós não temos capacidade ainda, nós não temos capacidade cognitiva. Só um outro exemplo. Para eu me lembrar dos sonhos que são atividade fora do corpo, todo dia a gente dorme e sai do corpo como se tivesse morrido. O nosso corpo dorme e a gente, eu, você, nós, espíritos, saímos do corpo como se tivesse morrido. E muitas dessas atividades fora do corpo, a gente poderia se lembrar quando voltasse para o corpo. Por que é que a gente não se lembra? Porque não temos no cérebro informações semelhantes, analogias, comparações, para que ele possa registrar o que foi que a gente viu, o que foi que a gente fez. Então, para eu me lembrar dos sonhos que são atividades fora do corpo, eu preciso saber como é lá no plano espiritual,
como é a matéria lá, como que são as leis da física lá. Eu preciso conhecer o plano espiritual. Eu disse conhecer o espiritismo? Não, eu disse conhecer o plano espiritual, como que é o mundo dos espíritos. Aí, quando eu conheço o mundo dos espíritos, meu cérebro tem mais informações para quando eu voltar para o corpo, essas lembranças poderem ter comparações e o cérebro fazer um link, fazer uma ligação entre as coisas que eu vi e as coisas que eu já aprendi. É assim, para que eu interprete aquilo que é o espírito, eu preciso ter mais conhecimento que ainda nos falta aqui na Terra. Questão 88A. Essa chama ou faísca tem uma cor qualquer? Para vocês, para vós, ela varia do escuro ao brilho do rubi. O brilho do rubi, não estou falando a cor vermelha, mas o brilho que dá ao rubi, aquela luz que dá ao rubi. Ele usa um termo muito bacana. O rubi, quando bate a luz nele, vem aquele clarão, não é o vermelho, é o brilho que dá ao rubi, tá? Da pedra preciosa. Conforme o espírito seja mais puro ou menos puro. Mais puro, o perispírito é extremamente translúcido, então o brilho do espírito chega até mim. O espírito mais atrasado, o perispírito é mais denso, então a luz não chega até mim, ele parece mais escurecido. Tá? Representa-se comumente os gênios ou santos com uma chama ou uma estrela sobre a fronte. É uma alegoria que lembra a natureza essencial dos espíritos. É colocada no alto da cabeça porque ali está a sede da inteligência. Esse é um comentário de Kardec. Questão número 89. Os espíritos levam um tempo qualquer para atravessar o espaço? Como que eles se transportam? Resposta: sim, mas com a rapidez do pensamento. Certo? 89A, já vou comentar. 89A. O pensamento não é a própria alma que se transporta? Resposta: quando o pensamento está em algum lugar, lá também está a alma, pois é a alma que pensa. O pensamento é um atributo da alma. O pensamento é um atributo meu espírito, seu espírito, nosso espírito, tá? Então vamos lá. O espírito consegue transpor qualquer espaço. Vamos colocar um espírito evoluído, tá? Vamos colocar um espírito do porte de Jesus para qualquer lugar que ele queira ir. É só ele pensar naquele lugar e lá ele está. Quase que instantaneamente. É muito mais rápido do que a velocidade da luz, é muito mais rápido do que a expansão do universo. É o atributo da inteligência do espírito, que é essa rapidez de locomoção. Pensou, está no lugar. Tá? É algo muito rápido. Pensou, está no lugar, porque onde eu penso, lá eu estou. Tá? Nesse lugar é que eu estou. Depois eu leio a questão 90. Só para a gente poder fazer um paralelo. Quando a gente está num pesadelo, na realidade não é pesadelo, né? Mas quando a gente está num pesadelo, imagina você num pesadelo em que você corre, corre, corre e não sai do lugar. E parece que tem alguém te perseguindo. E é uma dificuldade, né? Acho que muitos de nós já passamos por isso, né? A gente quer acordar e não consegue acordar, a gente quer gritar e não consegue gritar, a gente quer chamar alguém, pedir para alguém cutucar a gente, no caso das pessoas casadas ou que dormem com gente no quarto. A gente quer dar algum sinal para que, né, chacoalhem a gente, para que a gente acorde e tal. E normalmente a gente não consegue, ou demora um pouco, até que a gente faz, às vezes, um grunhidozinho, né? E alguém cutuca a gente, o que está acontecendo? A gente volta para o corpo. Que bom, né? Acordei e tal. Se a gente tivesse conhecimento acerca de que a gente sai do corpo quando o corpo dorme, a gente começa a criar algumas técnicas. E a técnica para a gente voltar para o corpo é pensar no corpo e não pensar em mim. E a explicação são essas questões aqui, 88 e 89. 89 e 89A. Por quê? Se eu pensar em mim, eu sou espírito. E onde eu penso é onde eu estou, então não vou sair do lugar. Então vamos imaginar que por um motivo qualquer, aquela noite eu dormi, saí do corpo e fui... Meu corpo dormiu, eu saí do corpo e fui para o umbral. E estou lá sendo perseguido por um espírito qualquer. E aí eu fico pensando em mim, fico pensando em mim. Eu tô ali, ué. Eu não estou indo para lugar nenhum, não estou me locomovendo. Agora, se eu pensar no meu corpo, eu então vou imediatamente
aonde eu estou pensando, onde está o meu pensamento. Meu pensamento está no meu corpo, eu vou para o meu corpo. E vendo o meu corpo, as chances de eu acordar são maiores. Certo? Então tem uma diferença muito grande entre eu pensar em mim e pensar no meu corpo, porque o meu corpo é uma coisa minha, me pertence, eu vou até lá. Né? Como está aqui, quando o pensamento está em algum lugar, lá também está a alma, pois é a alma que pensa, o pensamento é um atributo da alma. Então, essa é a dica, inclusive, para essa situação. Sempre que for dormir, dá uma olhada. Bom, estou vestido assim, assim, meu quarto tem essa peculiaridade, tem essa situação, tal, e Senhor, né, faz a oração e dorme, beleza. Tá. Entrou num perrengue desse, pensa no corpo. Isso é treino, vai acontecer já na primeira vez? Não. Mas todo dia a gente se preparando para isso fica mais fácil da gente conseguir, tá? Então, por quê? Porque eu vou sempre estar onde meu pensamento está. Certo? Se eu pensar em mim, eu tô lá. Eu tô naquele lugar. Eu sou eu. Agora, se eu pensar no meu corpo, eu vou ser deslocado da onde eu estou para onde está o meu corpo. Certo? Ah, eu vou pensar em Jesus, não sei onde ele está. E tem uma diferença gigantesca de evolução. Então não dá para essa situação. Ah, eu vou pensar em Deus, fazer uma oração e pensar em Deus. Aí a distância é maior ainda. Pensa no corpo, você volta para o corpo, lá perto do corpo, a chance de acordar é maior. Porque é onde eu penso, é lá onde eu estou. Certo? Questão 90. O espírito que se transporta de um lugar a outro tem consciência da distância que percorre, dos espaços que atravessa, ou ele é subitamente transportado para o local onde quer ir? Ah, eu quero ir daqui para, sei lá, quero ir daqui para Campinas. Então eu vou perceber eu transcorrendo essa distância, ou já estou em Campinas? A resposta: ambas as coisas. O espírito pode muito bem, se quiser, reparar na distância que percorre, mas essa distância também pode apagar-se completamente. Isso depende da sua vontade e também de sua natureza mais depurada ou menos depurada. O espírito atrasado vai andando, como nós. Então vai demorar uma barbaridade para chegar lá. Certo? Então ele vai percebendo o local por onde ele está passando. Evoluiu mais um pouquinho, consegue transpor a distância sem cansar, mas percebe que está viajando. Percebe que está passando. Evoluiu mais um pouco, já percebe menos. Evoluiu bastante, já está no lugar. Já não, nem quero prestar atenção no caminho. Eu quero estar naquele lugar. É assim que a coisa funciona. Sempre de acordo com a nossa evolução. Portanto, evolua. Esse é o convite do Espiritismo. E as técnicas que a gente recebe são para isso. Para evoluir. É exatamente isso. Eu sou Fábio Pereira, essa é mais uma gota de Espiritismo. A gente volta amanhã, finalizando então esse item do capítulo 1, com as questões 91, 92 e 92A. Beijo para você que fica. Tchau.